Olha, os pesquisadores do Salk Institute, nos Estados Unidos, demonstraram em estudos que o coronavírus, veja, danifica e ataca vasos sanguíneos. Por isso, para eles, a Covid não seria uma doença respiratória, e sim vascular. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp. Muito bom dia, doutora. É uma situação totalmente nova. A gente até fica um pouco apreensivo em relação a isso. O que a senhora acha desse estudo? Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Fernando. Bom dia para você, bom dia para a Adriana também, é um prazer estar conversando com vocês. Na verdade, ao longo destes 15 meses, que nós já conhecemos a Covid, nós já vínhamos considerando e falando que a doença era uma doença generalizada, sistêmica, que a gente fala, que pode afetar todos os órgãos e que era uma doença que era uma endotelite, na verdade. Endotélio é uma camada, uma membrana, uma pelinha, vamos dizer assim, que fica por dentro de todos os vasos sanguíneos. E que ali aconteceria, sim, uma inflamação que explicaria os derrames, os atos profissional que a gente sabe que podem acontecer na Covid. E este estudo comprova, na verdade, isso que a gente já sabia, mas que o grande responsável, por lesar, por machucar, essa pelinha que recobre os vasos, o endotélio, é a espícula do vírus ali. Ela que leva alterações nesta membrana que favorece até o aparecimento de trombos nos vasos. E isso em todos os casos, doutora? Em todos os casos de contaminação de Covid, a Covid age assim quando entra no organismo, atacando os vasos principalmente? Quais fatores provavelmente levaram os cientistas a essa descoberta? Olha, Adriana, felizmente não é em todos os pacientes, então aqueles que têm quadros mais leves não, mas os que têm quadro mais grave, e nós sabemos que o que leva é muito a gente tem aquela relação de comorbidade, não é? Do hipertenso, diabético, que são pessoas que já têm uma inflamação maior até nos vasos, pelo metabolismo diferente, já de uma maneira que não é o habitual, que já tem mais chance até, que a gente sabe, de ter trombose, infartar, ter um derrame e tudo. E eu tenho daí eu já tenho paciente que já tem esses problemas. Eu tenho um vírus que gosta também de inflamar essa parte dos vasos sanguíneos, eu aumento muito o risco de ter essas complicações. Normalmente, a gente vê mais essas complicações relacionadas aos pacientes que têm quadro mais grave. Mas isso até explica também uma confusão que as pessoas fazem e começam a interpretar mal os dados, como, não, mas era um paciente que internou e era só um infarto e os médicos falaram que é Covid. Então, só para explicar que sim, o infarto pode sim ser causada pelo vírus, pelo coronavírus, por isso que todo paciente que interna, independente dos sintomas, a gente colhe o exame, para ver se tem o vírus, porque ele pode ser o responsável por infarto como única manifestação clínica, por um diabetes altamente descompensado, por um derrame também. Eu, inclusive, ia trazer uma dúvida justamente sobre isso, doutora Raquel, porque no início da pandemia achava-se que era uma síndrome respiratória, tanto que é o nome, SARS-CoV-2, e as pessoas falavam exatamente isso. Agora tudo se morre de Covid, qualquer coisa. Então, é uma questão muito mais ampla a infecção por essa doença do que as pessoas minimamente imaginavam, porque nós já tivemos casos de sobreviventes, que ficam com algumas sequelas neurológicas, tem gente que diz que não consegue mais ter a mesma rapidez de raciocínio, foco, concentração, agora essas questões vasculares, entre outras. É uma questão muito mais abrangente e que requer um olhar muito maior pela comunidade científica, de uma maneira mais sistêmica, e os cuidados de nós, que estamos aqui enfrentando todos os dias essa pandemia. Sem dúvida nenhuma. Então, aquela impressão que a gente Acredito que tivemos um problema. Agora voltamos? Pois não, doutora Raquel. Voltei? Agora Voltei? Sim. Pois não. Voltou. Peço desculpa aqui da minha internet. Imagine. Não, aquela ideia que nós tínhamos que era só um comprometimento pulmonar, que nem os outros coronavírus, claro que ele é que assusta mais e é a manifestação mais frequente mesmo.
mesmo, né? Mas nós temos manifestações tão graves como, então, a Covid, na verdade, é uma doença que pode afetar todos os órgãos. O que nós temos para controlar, né? Então, até né, uma doença com esta gravidade, nós temos que manter o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos e, assim que pudermos, sermos vacinados com as 2 doses, né? Porque é uma doença extremamente grave e que pode dar um sintoma muito variado e com gravidade também muito variada. Sim, e doutor, o Fernando falava sobre sequelas, né? Uma grande preocupação de todo mundo. Esse ataque do coronavírus ao sistema vascular pode causar sequelas? Se sim, quais seriam os tipos dessas sequelas? Existe alguma prevenção, como fortificar o meu sistema vascular? Uma vez que o sistema vascular fique afetado, o que nós temos que fazer é primeiro este diagnóstico, viu, Adriana? Porque às vezes isso pode passar desapercebido. Então, a orientação que a gente tem, pessoas que tiveram Covid com uma manifestação já moderada, mesmo que não precise internar, mas ficou com aquela oximetria, vou para o hospital ou não vou, ou aqueles que precisaram de oxigênio suplementar, mesmo que não tenham ficado no respirador, que antes de voltarem para suas atividades, mesmo para a prática, né, de atividade física, mesmo que uma atividade né, que não precisa ser um grande atleta, que eles façam uma avaliação, né, cardiológica, principalmente, para ver se não tem nenhuma alteração nos vasos, né, do coração que possa facilitar ou aumentar o risco até de infarto ou alguma coisa assim. Então essa orientação é necessária. Se nesta avaliação, né, tudo for normal, ok, não devemos ter nenhuma complicação tardia em relação a esse cometimento dos vasos sanguíneos. Se algo for detectado, será uma condução, né, do cardiologista, como as outras doenças que possam levar a um maior risco de infarto. Agora, doutora, essas mutações que o coronavírus foram acontecendo mutações ao longo desse tempo de 1 ano e meio, isso tem, de certo modo, alguma ligação com essas questões que nós vamos descobrindo agora, que pode agregar problemas em outras áreas do corpo, não só na área respiratória? Isso pode ocorrer ou não? O que pode acontecer, Fernando, é que essas mutações elas podem atacar, vamos dizer assim, os vasos sanguíneos numa intensidade muito maior. Então, isso sempre aconteceu. É claro que a gente está fazendo uma análise até, né, retrospectiva de 15 meses da Covid, e justifica todos os casos que a gente viu até então, e este estudo comprova aquilo que a gente já falava de ser uma doença generalizada. Agora, as novas variantes, isso acontece mesmo com o coronavírus raiz, vamos dizer assim, né? E as novas variantes, elas podem inflamar ou atacar, né, os vasos sanguíneos com uma intensidade maior, então, eventualmente, dando quadros mais graves ou mais frequentes, ou que apareçam no intervalo de tempo mais curto em relação à evolução da doença. E, doutora, caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, a partir dessa descoberta dos cientistas, o que muda para os médicos com relação a como encarar a doença, a tratar um paciente? Algo fica diferente com relação a vacinas, remédios, tratamento? Em relação ao tratamento, não. A gente, né, vocês sabem que a gente já tem. Acho que voltou, né? Está picotando aqui. Em relação ao tratamento, não muda, porque vocês sabem que para o paciente grave, né, que já está hospitalizado, pelo menos, a gente já faz aquela prevenção de trombose, né, para todos os que internam, e quando interna, porque precisa de oxigênio suplementar. Então, todos eles já fazem uso da medicação para não ter a formação de trombo, que é uma consequência deste acometimento dos vasos sanguíneos. E o que muda nos pacientes que não precisam internar é só ressaltar a importância de qualquer sinal, né? Não é falta de ar, mas é uma dor no peito. Eu devo ficar alerta? Devo ficar alerta, né? Pois é, acho que tivemos um problema nesse final da conexão, mas nós já agradecemos aqui a doutora Raquel Stuck e nós vamos continuando aqui com todos os cuidados e, obviamente, com toda a atenção em relação ao impacto do coronavírus no corpo humano.